Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez neste dia e eu quero dar a todos as boas-vindas ao Momento Sublime. Vamos conversar um pouquinho sobre Deus, sobre a nossa relação com Ele, sobre o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está interessado em nós e o quanto Ele pode agir nas nossas vidas se nós quisermos, se nós permitirmos, se nós convidarmos Deus para a nossa vida, se nós decidirmos viver de acordo com a vontade dEle, isso é possível. E Deus, que nos ama e que nos quer tanto bem, vem ao nosso encontro e age em nós e através de nós. O salmista Davi, no Salmo 16, ele começa fazendo uma declaração de fé e ele entrega a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Depois ele fala sobre a sua alegria de ter comunhão com esse Deus, a satisfação que ele tem. E ele diz que Deus é o seu maior bem. Mas quando chega no versículo 4, o salmista Davi fala sobre o perigo ou os perigos que nós incorremos quando nós não adoramos ao verdadeiro Deus. Então ele diz assim: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Mas eu não tomarei os seus nomes dos meus lábios, nem oferecerei as suas libações de sangue. Então a finalidade desse versículo é mostrar sobre a possibilidade de se adorar falsos deuses. E ele chega e diz que isso é muito perigoso. Ele diz que as nossas dores que já existem porque nós somos falhos, porque nós somos humanos, porque nós somos pecadores, já convivemos com as dificuldades, causadas pelo pecado. E ele diz, essas dores elas são aumentadas, elas são potencializadas quando a pessoa inadvertidamente ou conscientemente adora um falso Deus. Então não é só riscos e perigos, mas também fala sobre a possibilidade de se adorar um falso Deus. Isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque há muita gente pensando, não, existem vários deuses, existem várias possibilidades, Todos os caminhos levam a Deus, Eu adoro a Deus da minha maneira, eu entendo Deus desse jeito. Isso não muda absolutamente nada. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o único Deus, merecedor da verdadeira adoração, e o fato de você criar um outro Deus ou criar outros caminhos para chegar ao seu Deus, isso não vai mudar a sua dor, isso não vai resolver o seu problema, porque Deus é Deus exatamente porque Ele é quem Ele é e porque nós só podemos alcançá-lo de acordo com a vontade dEle, de acordo com o modo como Ele se revela a nós. Por isso Ele é Deus. Por isso Ele é Deus. Então Deus não pode ser criado pela mente humana. Deus não pode ser criado pelas filosofias humanas, Cada um cria o seu Deus. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Não vai colocar você no caminho do bem, no caminho verdadeiro, no caminho da vida eterna, Pense nisso, tá? O profeta Isaías avisa lá do perigo que as pessoas têm, de fazer os seus próprios deuses, criar os seus ídolos, de adorar esses ídolos, E ele diz que isso é perigoso, isso leva à morte. Por quê? Por que há riscos e perigos em se adorar um falso Deus? Veja bem, um falso Deus alimenta uma falsa fé. Um falso Deus alimenta uma falsa esperança. Um falso Deus alimenta uma equivocada adoração. Então, se você tem fé, mas se você deposita essa fé num falso Deus, a sua fé é falsa. Se a sua esperança está baseada nas promessas de um falso Deus, então a sua esperança é vaga. Se a sua adoração é prestada a um falso Deus, não é adoração, é fanatismo, é loucura.
Então, quando o salmista diz que as dores se acrescentarão àqueles que fazem oferendas a um outro Deus, está falando sobre isso. Então, o falso Deus traz como resultado a morte certa. A morte certa. Então, você precisa refletir sobre esse assunto. Quando você adora, com que Deus você conversa? Né? Porque quando você adora um falso Deus, você convive com as incertezas que o falso Deus produz em você, que a sua falsa fé produz na sua experiência religiosa. Medo da morte, né? Insegurança, medo do inferno, blasfêmias, zombar de Deus, porque se você adora um falso Deus, você está zombando do verdadeiro e único Deus. Então pense nisso. Pense nisso. Nós precisamos adorar ao único e verdadeiro Deus. Só há um Deus, Criador dos céus e da terra. E se você está se perguntando, então como eu posso conhecer esse Deus? Como é que eu posso ter contatos com esse Deus? Então, se você tem dúvidas, se você tem dificuldades, você deve recorrer ao modo como esse Deus se revela a você. A Bíblia diz que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, se revela através do universo criado. Só pode ser um Deus que criou todas essas coisas. Ele se revela através da Bíblia Sagrada, da sua palavra. Ele se revela através da sua igreja, através do seu povo. Ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Então, se você tem dificuldade, tem dúvida, não, eu posso estar procurando um Deus de modo errado e encontrar um falso Deus. Faça-se isso. Pense em Deus, porque o diabo não pode entrar nos seus pensamentos. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então, só Deus pode fazer isso. Então, pensa em Deus. Nos seus pensamentos, faça uma oração sincera. Senhor Deus, eu creio que o Senhor existe. Eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Faça isso em pensamentos. Abra o seu coração, seja honesto, seja honesta, sejam sinceros diante do Senhor. Eu quero te conhecer. Mostra-me os teus caminhos, mostra-me a tua vontade, mostra-me como eu posso te conhecer. E faça isso em nome de Jesus. Me mostra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E você pode ter certeza, Deus, através do seu Espírito Santo, vai revelar a sua vontade a você. Ele vai te mostrar com muita clareza. Ele vai botar alguém no seu caminho, ele vai botar um livro, uma literatura, uma música, um conselho. Se você fez isso com fé e orando silenciosamente, espere a resposta, porque Deus vai te mostrar. Converse com alguém que você saiba que esteja, com a sua vida resolvida em relação a Deus. Converse com esse alguém, peça conselhos, peça orações, E se esse alguém tem a sua fé baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, então você deve dar ouvidos, porque isso é obra do Espírito Santo. Creia nisso. Faça esse exercício, uma oração silenciosa diante de Deus, e você vai ver que Deus está mais presente na sua vida do que você pode imaginar. Querido Pai, eu quero te pedir, abençoa, Senhor, esta pessoa agora que está precisando te conhecer, que está querendo te conhecer, que o teu Espírito Santo faça uma obra completa nesse coração. Tira a dúvida, Senhor. Coloca, Senhor, sabedoria, discernimento e fé verdadeira, fé genuína. Fica com essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos buscar conhecer esse Deus. Ele está querendo ser conhecido, ele está querendo se relacionar com você. Creia nisso.